Quero saudar com alegria o Padre Rafael Solano, pároco dessa comunidade, o meu Rogério, diácono Rogério, todas as lideranças aqui da Catedral do Sagrado Coração de Jesus, as pessoas que continuam ajudando a se preocupar e se ocupar com a boa organização das nossas celebrações em vista da pandemia do coronavírus. Também cada um de vocês que está conosco aqui e também tantos e tantos que certamente nos acompanham através dos meios de comunicação, seja a Rádio Alvorada, como também os meios das redes sociais e os próprios meios aqui da Catedral. Irmãos e irmãs na fé, hoje nós estamos iniciando a Semana Santa. Como se diz normalmente, nós vivemos hoje uma síntese de tudo aquilo que vamos viver novamente durante a semana. Pelo menos em lembrança, hoje já trazemos muito presente todo o mistério de Jesus Cristo, sua vida, sua paixão, sua morte, sua ressurreição, porque toda e qualquer celebração da igreja lembra sempre esse mistério fundamental da nossa fé. Mas também poderíamos dizer que é um grande retiro popular, em que pouco a pouco nós vamos colocando, inserindo na vida das pessoas, das comunidades, a lembrança desse mistério para que ele vá se tornando oração e vá se tornando vida. Assim como no dia a dia nós precisamos da palavra de Deus, também nessa Semana Santa nós precisamos da palavra, nós precisamos da Eucaristia. Nós precisamos sim, e como é significativo poder encontrar a comunidade, reunir a comunidade, aliás tão reduzida nesse tempo de pandemia, por força de uma doença, por força de uma infecção. Tudo isso, afinal de contas, coloquemos nesse mistério e na Semana Santa, no significado da Semana Santa que nos coloca justamente na caminhada da cruz, da busca da compreensão da cruz, mas sobretudo na caminhada da ressurreição de nosso Senhor. Deus queira que também, depois de tanto sofrimento, tanta dor, tanto afastamento, possa chegar um dia em que nós efetivamente possamos dizer: estamos mais livres. Parece que a ressurreição toma conta também na nossa fé, mas também na estrutura da nossa sociedade, com tudo aquilo que certamente ainda precisa vir, precisa aparecer, precisa ser feito, precisa ser tomado em termos de decisões, mas acima de tudo, que isso seja colocado também na conta da nossa luta de uma libertação integral, de uma libertação cada vez mais completa de tudo aquilo que escraviza, afinal de contas, o ser humano. Mas não deixemos de olhar para a palavra de Deus. A primeira leitura, o profeta Isaías descreve os padecimentos de Jesus até os mínimos detalhes. Vejam a expressão do profeta: ofereci-lhe as costas para me baterem, e a face para me arrancarem a barba, o rosto para suportar os bofetões e cusparadas. Ele faz uma descrição tão realista, né? Ao mesmo tempo tão profunda, fazendo com que a gente perceba que Jesus realmente foi torturado, que Jesus sofreu até as últimas consequências, tudo aquilo que ele pôde sofrer em termos de humilhação, ele sofreu para que, enfim, a humanidade possa ser salva. Sim,
eu já fiz a ligação, é claro, com Jesus. Porque desde Jesus, olhando os profetas, loguinho as comunidades cristãs fizeram essa ligação. De tudo aquilo que fala o profeta Isaías, do justo sofredor, logo ligaram com aquele que depois sofreu tudo isso pela humanidade, o justo, o sofredor, Jesus Cristo. Aquele que entregou a sua vida no alto da cruz. Mas a palavra de Deus é ainda mais profunda. Nos provoca mais ainda para irmos mais adiante nessa compreensão, ou digamos nessa imaginação do que é o mistério de nosso Senhor. Devo ter dito isso já, mas não custa e não é problema nenhum repetir, que a segunda leitura, ela é como que a descrição da kênose de nosso Senhor Jesus Cristo. Kênose o que é? É o mistério de Jesus, que é Filho de Deus e que se tornou o mais profundo sofredor, entrou no mais profundo da miséria humana. E depois de lá ele voltou novamente para junto de Deus. Como é que Paulo descreve isso na leitura? Observem, por exemplo, os primeiros verbos são como que puxando para baixo. Diz assim: Cristo, Jesus Cristo, de condição divina. Não se fez cioso ou como que alguém exigente dessa sua condição, mas tornou-se pessoa humana, tornou-se servo, tornou-se escravo, humilhou-se, morreu, e morreu não qualquer morte, mas morte de cruz, quer dizer, tudo, desde lá de cima até a pior morte que alguém podia sofrer, ele sofreu. Humilhou-se até a morte, e não qualquer morte, mas morte de cruz. Era a pior de todas. Pois é, assim ele entrou na história da humanidade. Mas Paulo, como que poeticamente, vai dizendo: por isso, Deus lhe deu um nome. Aliás, o ressuscitou. Lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, e assim ele esteja junto de Deus para a glória de Deus Pai. Percebam, irmãos e irmãs, como a leitura mostra: Jesus, que saiu de junto de Deus, entrou no mais profundo da miséria humana e de lá ressurgiu, voltando novamente para junto de Deus. Esse é o processo quenótico. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar, nós celebramos, senhores e senhoras, este mistério. Tudo aquilo que a igreja faz, o faz para que esse mistério seja cada vez mais compreendido. É também nessa estrutura de pensamento que é colocada justamente a narração da paixão e morte de nosso Senhor. E Marcos é especialista nisso. Primeiro, porque faz a narração mais enxuta possível dos 4 evangelhos, mas levanta detalhes sempre muito importantes. E dizem os comentadores justamente que os acontecimentos da paixão do Senhor estiveram tão organizados que pareciam planejados com antecedência, de modos que Jesus parece que não foi surpreendido. Pelo contrário, Jesus foi livremente ao encontro dos acontecimentos,
Foi ao encontro da morte quase como indo para uma festa. A paixão e a cruz deixam-nos a impressão de um planejamento antecipado. Porém, tudo isso por quê? Porque os autores dos evangelhos conheciam os profetas e já tinham feito uma releitura dos profetas à luz da ressurreição de Jesus, à luz da paixão e morte de nosso Senhor. Mais ainda, a paixão é a prova do amor infinito e generoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus Pai não quer perder sua amada criatura humana. Por isso dá o seu Filho para libertar essa criatura do pecado, para libertar essa criatura da dor, para libertar essa criatura de toda e qualquer escravização. Isaías e os salmistas descrevem antecipadamente os sofrimentos do Messias e colocam várias características. Por exemplo, Jesus quase não fala durante o processo. Jesus guarda um silêncio digno, um silêncio honroso, o silêncio de alguém que sabe que não merece esta condenação. E a paixão de Jesus, ela não é uma descrição poética como poderíamos dizer. Nossa, que coisa linda, que romântico, né? Ver Jesus entregando a sua vida pela humanidade. Repito o que diz o profeta Isaías. Não foi muito romântico não, né? Porque ofereci-lhe as costas para me baterem, a face para me arrancarem a barba, o rosto para suportar os bofetões e cusparadas. Irmãos e irmãs, o que há de romântico nisso? Absolutamente nada. É a descrição da mais pura realidade daquilo que Jesus sofreu por amor de cada um de nós. Mas não podemos esquecer que o evangelista Marcos tem o grande objetivo de responder uma simples pergunta para a sua comunidade e para a igreja: quem é Jesus? E por incrível que pareça, no meio de tudo isso que acontece, não só no evangelho, mas na narração da morte do Senhor, já depois de tudo terminado, Jesus crucificado, Jesus no alto da cruz, já morto, um pagão, um chefe do exército romano, alguém que comandava todo aquele grupo que trabalhou ao redor da morte de Jesus, simplesmente olhando para Jesus, admirou-se. De tudo aquilo que viu, simplesmente diz: este homem de fato é um filho de Deus. Quem diz isso? Marcos. É o objetivo dele, para que no final de tudo, mais uma vez, como diz pelo menos 2 ou 3 outras vezes no Evangelho, para dizer e afirmar depois disso que ele é de fato o Filho de Deus. Por isso, irmãos, tudo isso nós recordamos. Tudo isso é como que o baú da nossa fé, o depositum fidei, que é a igreja. Tudo isso nós olhamos, tudo isso nós participamos, tudo isso nós rememoramos. Mas não esqueçamos que nos nossos tempos, essa paixão, essa dor, passa por muitas outras situações. E mais uma vez, a igreja quer relembrar, na quaresma, através da campanha da fraternidade, que nós continuamos sofrendo sim muitas dores, muitas crucificações, que continuamos sim sofrendo muitos momentos em que parece que a humanidade não é a humanidade redimida por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu mistério.
Por isso, exatamente, que a igreja propõe a campanha da fraternidade. A fraternidade e o diálogo, compromisso de amor. Aliás, o que é que nós não resolvemos? Não podemos resolver através de um bom diálogo, seja nas famílias, seja nas comunidades, seja nas cidades, ou seja na sociedade como um todo. Pois a igreja está anunciando através dessa campanha da fraternidade ecumênica que nos falta é diálogo. Muitas vezes nos falta a possibilidade de podermos verdadeiramente dialogar para resolvermos os nossos problemas. E Jesus é colocado, Ele é a nossa paz, porque do que era dividido, Ele fez uma unidade. Em todo esse mistério profundo, qual é o grande intento do nosso Salvador? Reunir a humanidade, para que assim ela toda possa efetivamente prestar o único e verdadeiro culto a Deus nosso Senhor, através de uma vida santa, através do vencimento de tantas questões, escravidões, de tantas subjugações, para que o homem e a mulher possam ser aqueles que Deus sempre sonhou. Por isso, precisamos de diálogo, sim. O texto base da campanha da fraternidade coloca algumas questões, algumas pelo menos, coloca 5, eu vou dizer 4. Precisamos de diálogo com relação à violência. Precisamos de diálogo com relação ao feminicídio. Aliás, nesse tempo de pandemia, cresceu o número de feminicídios no Brasil. Mas o ecumenismo, sim, é necessário um verdadeiro diálogo entre as religiões. A igreja, pelo menos desde o Concílio Vaticano II, propõe um diálogo sério em busca da verdade. Um diálogo que seja dirigido, que seja trabalhado em cima da busca da verdade. Quem não percebe que precisamos, que nossos governos precisam dialogar, por exemplo, sobre o meio ambiente, dialogar sobre a proteção da natureza, dialogar sobre a questão da fome, da miséria no mundo. E assim, vejam, é isso que a campanha da fraternidade está nos mostrando. Mas tudo isso brota de onde? Brota do mistério de Jesus Cristo, que entregou a sua vida pela unidade da humanidade. E o diálogo é exatamente um meio privilegiadíssimo para podermos nos entender enquanto comunidade, enquanto pessoas, enquanto mundo, e assim podermos construir a paz. Cristo é a nossa paz. Por isso também, exatamente a questão da coleta, socorrer quem sofre. A CNBB e também a Arquidiocese de Londrina se compromete, é lógico, com projetos comunitários e de socorro de muitas pessoas, de grupos, verdadeiramente em busca da construção da paz, para que ela possa continuar acontecendo. Por isso, irmãos e irmãs, vivamos bem esta síntese nessa semana. Vivamos bem esse retiro de uma semana. Vivamos bem este momento para que possamos mais uma vez nos entender bem como seguidores, como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo.